Olá, boa tarde, tudo bem? Aqui é o professor Nelson Alves de Andrade, da cidade de Valparaíso, São Paulo. E eu vou estar gravando um vídeo sobre conhecimento. Vou utilizar aquilo que eu tenho aprendido nos cursos em que fomos formados, né? Eu sou professor na escola pública do estado de São Paulo. Eu, além do curso de graduação, letras, português e inglês, eu tenho também pedagogia, eu tenho teologia, outros cursos, mas eu tenho especializações em ensino técnico superior, eu sou especialista, e também em neuropsicopedagogia, né? Sou especialista em neuropsicopedagogia. Estou fazendo mais 2 pós-graduações, uma em educação especial inclusiva e outra em artes visuais, e também ainda estou fazendo mais um curso de bacharel em teologia. Me faltam poucas matérias para terminar. Então eu quero passar para os meus amigos, para você que vai me escutar ou você que está me ouvindo, um pouco da experiência que nós temos. Mas qual é o teu objetivo em relação a estar passando ou gravando um vídeo dessa natureza? O meu objetivo é simplesmente ajudar as pessoas a entenderem mais, a compreenderem mais, passar um pouco daquilo que eu sei. Não sei tudo, porque ninguém sabe tudo, porém sei alguma coisa, aprendi alguma coisa. Eu vou falar sobre conhecimento. Conhecimento é, na realidade, a capacidade que o ser humano tem de compreender, de entender, de aprender e de aplicar, criar, experimentar, viver novas experiências através daquilo que ele já conhece, aquilo que ele já tem. E há sempre um conhecimento novo. Nós aprendemos cada dia, a cada momento. Eu tenho 64 anos e cada dia eu aprendo coisas novas. O conhecimento é a substantivação do verbo conhecer. É o ato de entender, de compreender, por meio da experiência, por meio da mente, por meio do raciocínio, por meio do meditar, do refletir. Então nós vamos aprendendo cada dia, aprendendo cada momento. O conhecimento é algo que fascina o povo. Eu tenho sede de conhecer cada dia. E nós vamos conhecendo à medida que vamos vivendo as experiências diárias, a nossa história de vida, a nossa história psíquica e intrapsíquica, as nossas relações pessoais e interpessoais nos levam a um conteúdo vastíssimo de conhecimento. E nós precisamos aplicar esse conhecimento. Por exemplo, nós temos o mito da caverna. E o mito da caverna, ou alegoria da caverna, que é um diálogo platônico em que mostra o conhecimento racional sobre o conhecimento vulgar. É uma alegoria da caverna. É uma história narrada por Platão em sua obra A República, que fala justamente de um diálogo travado entre Glauco e Sócrates, em que este conta a história de Glauco para falar sobre o conhecimento humano, para mostrar sobre o que é o conhecimento humano. Então, no mito da caverna, nós observamos Sócrates falando para Glauco
imaginar uma espécie de caverna, uma caverna subterrânea, em que os homens vivessem em prisões, né, prisioneiros, sempre. E essa caverna possui paredes em que os prisioneiros eles foram acorrentados pelos braços, de modo a eles verem somente o que se passava na parede paralela. E por trás dos prisioneiros havia uma chama acesa, na qual as pessoas passavam, gesticulavam e faziam movimentos de coisas, de objetos, de modo a se projetarem, né, através das sombras na parede. E os prisioneiros eles conseguiam ver isso. Porém, haviam gritos, ecos, eles podiam ver, né, as sombras e ouvir pessoas gritando. Sombras e ecos, na realidade, imagens distorcidas da realidade. E por viverem toda a sua vida acorrentados, tudo que os prisioneiros eles sabiam do mundo é aquilo que eles vivenciaram. E Sócrates ele fala para Glauco imaginar que um dia um prisioneiro foi liberto. Então, ao sair da caverna, teve um primeiro contato com a luz solar, que ficou ofuscado, tapou a visão daquele prisioneiro, trazendo para ele uma grande inquietação, um grande conflito, um grande incômodo. Porém, ele foi acostumando-se à medida que os dias iam passando. E ele pôde observar toda a natureza e todo o vasto mundo, o vasto universo que havia fora da caverna. Muito maior do que ele julgava existir, quando na realidade ele estava ali como prisioneiro, escravo daquela situação. Então, num primeiro impulso, o prisioneiro liberto ele poderia tentar retornar à caverna para libertar os seus companheiros. Mas imaginando as possibilidades, ele poderia até ser morto pelos seus próprios amigos, pelos seus próprios companheiros, que o consideravam como louco. Nós estamos de uma grande metáfora em que há uma grande explicação que a alegoria da caverna é um símbolo, é uma simbologia, é uma metáfora. E o que está escrito no texto não deve ser encarado literalmente. Porém, Platão ele não quis simplesmente narrar uma história sobre seres humanos aprisionados em um calabouço, em uma caverna, mas ele quis transmitir uma grande mensagem para nós. Primeiro, quem eram os prisioneiros? Os prisioneiros da caverna somos nós pessoas, seres humanos. A caverna é o nosso próprio ser, o nosso próprio corpo, e que, segundo Platão, seria a fonte de engano e dúvida, pois ele nos ilude de forma como aprendemos as experiências das coisas, fazendo a gente acreditar na nossa própria mentira, vamos dizer assim. As sombras e os ecos em que os prisioneiros se viam, e os ecos que eles escutavam, os gritos, são as opiniões e os preconceitos que nós trazemos na nossa evolução histórica, nas nossas relações pessoais ou interpessoais e nas nossas relações conosco. Então nós criamos muitos mitos, nós criamos muita coisa que na realidade nos prejudicam muito. Então sair da caverna significa você libertar-se dessa prisão, é você fugir desta situação e buscar um conhecimento verdadeiro.
buscar um conhecimento realmente que possa te trazer alegria e te trazer felicidade. E a luz do sol representado no exterior da caverna, simboliza o conhecimento verdadeiro, a razão, a filosofia. E quando o prisioneiro ele sai da caverna, ele sente essa necessidade de busca, essa necessidade de conhecimento, essa necessidade de conhecimento, é sair da zona de conforto e buscar entender o conceito da vida, buscar entender que somos pessoas ignorantes em conhecimento e que precisamos de novas situações, de novas aventuras, de novos conhecimentos. Precisamos transpor os escritos platônicos para a interpretação sociológica da humanidade em pleno século XXI. E a humanidade parece estar aprisionada nos seus conceitos, nos seus preconceitos, e nós precisamos tomar um grande passo, dar um grande passo em prol de uma verdadeira libertação. Então nós estamos falando sobre o conhecimento. Nós temos o conhecimento empírico, o conhecimento científico, o conhecimento filosófico e o conhecimento teológico. Existe uma grande diferenciação entre esses tipos de conhecimento. O conhecimento empírico, ele fala a respeito do nosso conhecimento popular. É o que nós aprendemos em nossas interações, em nossas vivências, em observação de mundo. Desde criança até a fase adulta, nós vamos aprendendo empiricamente com as experiências. O conhecimento científico, ele já entra em um patamar muito profundo, porque aí ele vai descobrir informações, ele vai averiguar fatos, ele vai comprovar experiências por meio da ciência. Então o conhecimento científico, ele é estudado, ele é comprovado. Temos o conhecimento filosófico, cujo conhecimento ele surge a partir das reflexões do ser humano, das questões subjetivas, do mundo subjetivo. Então, a filosofia nos leva a pensar, a filosofia nos leva a criar poesias, a filosofia nos leva a imaginar situações. E o homem é um grande ser filosófico. Ele pensa, ele reage, ele cria, ele recria subjetivamente. Mas nós devemos encarar as coisas de maneiras objetivas, de maneiras concretas, de maneiras reais. Temos o conhecimento teológico, ou o conhecimento religioso, entre aspas, que é baseado na fé, na religião, acreditando que ela detém a verdade absoluta. E na realidade, a religião ela não detém esse conhecimento absoluto. Eu sou pastor e eu prego a Bíblia, eu estudo teologia, cada dia aprendemos coisas novas. Então, o conhecimento teológico, eu estou sempre parando porque o meu celular está com problema, mas a gente consegue gravar. O conhecimento teológico também não traz a verdade absoluta. No meu conceito, a verdade é Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas eu não vou estar aqui pregando sobre religião. Eu estou falando sobre conhecimento ou níveis de conhecimento. Então vocês vejam bem. Eu tenho até um quadro aqui que eu vou tentar mostrar para vocês aquilo que eu falei, tá? Então observe, nós temos o conhecimento empírico, o conhecimento científico, o conhecimento filosófico e o conhecimento religioso, né? O conhecimento empírico surge a partir da interpretação e observação do ser humano com o ambiente ao redor. O conhecimento científico usa a lógica e o pensamento crítico, engloba fatos
que foram comprovados. É aquilo que nós já falamos para vocês. O conhecimento religioso tem como base a fé. E o filosófico tem como base as reflexões. É aquilo que nós já explicamos para vocês. E esse conhecimento filosófico, ele leva o homem a refletir sobre questões imateriais e sobre questões subjetivas. Eu espero estar ajudando aqueles que estão assistindo ou aqueles que irão assistir a este vídeo. Compartilhe com outras pessoas. Então vejam bem, o conhecimento empírico, ele surge a partir dessa interação com o ser humano. Ele vai aprendendo dia após dia, momento após momento, na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, na escola, na sociedade, nos grupos sociais. Então há muito conhecimento passado ali. O conhecimento científico, ele vai ter que ter informações comprovadas, né? Que tal situação é certo. Então exige pesquisa, exige estudo, exige teorias comprovadas. E no filosófico, o homem ele vai refletindo, ele vai criando, né? Ele vai envolvendo-se em questões imateriais. E o teológico, como já falamos, nessa verdade absoluta. No conhecimento empírico, o valor é valor ativo, apoiando-se nas experiências pessoais, né? No conhecimento científico, você vai lidar com fatos, é factual. Você vai lidar com ocorrências. No conhecimento filosófico, você vai lidar com hipóteses que não podem ser observadas. No conhecimento teológico, ele é valorativo, apoiando-se em doutrinas sagradas. E nessas doutrinas sagradas, então, cada grupo religioso tem a sua doutrina, tem o seu livro de fé. Por exemplo, o protestantismo, os evangélicos, eles têm como livro de fé a Bíblia, né? O islamismo, eles têm o Alcorão. O espiritismo, ele tem o Evangelho segundo Allan Kardec, e assim por diante. Cada um tem o seu livro, guia, o seu livro de orientação. Nós vemos o judaísmo, eles têm o Torá, não é? E por aí vai. No conhecimento empírico, nós vemos um conhecimento, ele é verificável. Então ele tem que ser verificado. No científico também ele é verificável, porém ele é comprovado. No filosófico ele não é verificado. Não chega-se a conclusões, não chega-se a uma concretização, porque são coisas subjetivas. E no conhecimento teológico, ele não é verificável. E ele é infalível, ele não é exato. Porque no conhecimento teológico, cada um tem a sua corrente de interpretação. Mesmo dentro do protestantismo, nós temos vários estudos, várias correntes, várias suposições, várias ideias de teólogos que eles interpretam daquela forma, ainda que tenhamos a hermenêutica, que é uma matéria de interpretação, porém não chega-se a uma conclusão, chega-se a suposições, a pensamentos estes ou aqueles. Não podemos dizer isto e taxar, ok? No conhecimento empírico, ele é assistemático, pois ele é organizado em experiências de uma pessoa, e não em um estudo, não em uma observação de um fenômeno, mas em algo pessoal. No conhecimento científico, ele é sistemático e passa por observações, né? Passa por ordens, ele é ordenado logicamente. Já no conhecimento filosófico,
é sistemático, ele busca uma coerência com a realidade. Há mais ou menos uma coerência. E no conhecimento teológico, é um conhecimento sistemático do mundo. Mas como eu já falei para vocês, nós temos várias correntes teológicas. Por exemplo, nós temos uma corrente calvinista e uma corrente de Armínio. Uns que falam que uns perdem a salvação, outros falam que outros não perdem. E cada um procura conceitos bíblicos, procuram especulações, ok? Para explicar estas situações, para mostrar estas experiências. Então vejam, o conhecimento empírico é um conhecimento popular, né? A interação, a observação através das experiências passadas. Então, nesse conhecimento, não há uma preocupação em uma reflexão crítica sobre o objeto. São apenas deduções. E ele é adquirido através de deduções e sem provas concretas. Eu acredito que eu esteja explicando muito bem para vocês esta situação, não é? Eu tenho como exemplo um agricultor que, mesmo sem nenhum estudo, ele sabe exatamente quando deve plantar, sabe a época da colheita, ele sabe colher cada vegetal. Isso pelas experiências que ele teve ou que tem no dia a dia da sua vida. No conhecimento científico, ele está enquadrado na lógica, em um pensamento super crítico, em um pensamento super analítico, é um conhecimento de fatos analisados, que são comprovados cientificamente, de modo que há veracidade ou falsidade, né? Eles podem ser testados, podem ser comprovados. É um conhecimento factual. Por exemplo, a descoberta de outros planetas por meio da observação com os telescópios super desenvolvidos. Então, se vai comprovar através de descobertas, através de conhecimento. No conhecimento filosófico, nós temos os conceitos, nós temos as ideias, as questões subjetivas e por aí vai. E são teorias que não podem ser testadas. Não é realmente algo que eu posso dizer, isto está correto. São pensamentos, são infalíveis, ok? O pensamento de que as máquinas um dia irão se sobrepor aos humanos. É apenas uma forma de pensar, de imaginar as situações. Conhecimento teológico, como eu já disse, acredita-se que a religião é a verdade absoluta e possui todas as explicações para o mistério que permeia a nossa mente. Mas isso, na realidade, não é real, né? Não é real. Não há necessidade de verificação científica para que determinada verdade seja aceita sobre a ótica do conhecimento religioso. Então, por isso que dessa forma, o conhecimento teológico ele é infalível e exato, pois se trata de uma verdade sobrenatural. Mas nós não podemos comprovar. Por exemplo, Deus existe. Como é que eu posso comprovar a existência de Deus? Para um religioso que compreende, vai dar uma série de explicações, né? Eu creio em Deus porque eu tenho uma experiência. Eu acredito na revelação da Bíblia, a própria natureza, esse universo, o próprio fato da minha existência. Então, o mundo e os homens foram criados por Deus. Isso no meu entendimento, ou no entendimento das pessoas religiosas, né? Eu acredito num único Deus verdadeiro, mas existem outras pessoas que acreditam em outros deuses. Então, é difícil, é bem complicado isso aí. Porém, eu estou dando para vocês
uma explicação sobre o conhecimento. E eu espero que eu tenha contribuído para o enriquecimento, né, daqueles que estão me ouvindo. Porque conhecer é elaborar um modelo de realidade, é projetar algo, uma ordem onde havia caos, segundo Cirino e Penha, tá? Em 1992, página 13. E nesse